Após muito tempo, Vasco tem 2 jogadores convocados para seleções nacionais. Vamos falar sobre isso, vamos falar também como eles podem desfalcar o Vasco. Enfim, vamos falar também de Rodrigo. Rodrigo deve receber uma valorização aí no seu contrato. A gente vai discorrer sobre isso, sobre o esboço do time titular do Vasco e também sobre Luciano Juba. Será que vem pro Vasco mesmo? Será que vai rolar? É um bom jogador? Vamos falar aqui nesse vídeo. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado aos membros do canal, inclusive faço um convite a quem não é membro, vire membro, hein, pra você fazer parte do nosso grupo, fazer parte das nossas lives, poder concorrer a prêmios no nosso bolão anual, enfim, você pode nos ajudar e também fazer parte da resenha. E a você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. E é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar a partir de agora de Vasco da Gama. O Vasco enfrenta o Flamengo no próximo domingo. Barbieri tá treinando, tá fazendo testes. Inclusive até o Andrei foi testado aí no meio de campo aí junto com o Rodrigo, com o Jair, o Andrei entrando. Enfim, o Barbieri tá fazendo alguns testes para melhor enfrentar a equipe do Flamengo. Ele já deu demonstrações que é um cara que joga adaptando ao seu adversário, mas sempre mantendo o estilo agressivo no Vasco. E podemos sim ter um meio formado por Rodrigo, Jair e Andrei Santos no próximo domingo. Lembrando que ele fez testes, né? Fez testes, Capasso. Pela informação que eu tive, ainda não teve esse teste ainda no time titular, mas o Barbieri fazendo aí diversos testes aí, uma hora com o Eric Marcos jogando pelo lado, outra hora tirando o Eric Marcos e colocando mais um jogador no meio campo, tá fazendo testes aí para esse jogo contra a equipe do Flamengo e podemos ter a novidade do Andrei podendo sair como titular já nesse jogo. E a informação que a gente teve hoje, né, antes de trazer tudo aí sobre o Vasco, né, a informação que foi dada ontem pela galera da Atenção Vascaínos, é que Luciano Juba, jogador que vem se mostrando muito no esporte, qualidade, jogador de qualidade, bate falta como ninguém, inclusive foi comparado outro dia a Juninho Pernambucano, né, por bater faltas e tá fazendo gols de falta o Luciano Juba. Foi um dos destaques no ano passado do esporte, inclusive muita gente falava, tem que contratar ele, tem que contratar ele. E agora está sendo um dos destaques do esporte nesse início de ano. E segundo a galera da Atenção Vascaínos, o jogador foi oferecido ao Vasco da Gama. Ele já pode assinar um pré-contrato em breve, né? Não renovou o seu contrato ainda com o esporte, mas vem sendo um dos grandes destaques do futebol brasileiro. Óbvio que quando aparece um grande destaque, a gente vai ter o nosso nome lembrado aí pelos empresários, né? Que agora vem o Vasco de outra maneira. Mas vamos ver se o Vasco consegue ou não essa contratação, se vai ter interesse também, né? Se ele encaixa aí na ideia do jogo do Maurício Barbieri para poder chegar ao Vasco da Gama. Mas vamos falar de Rodrigo? Falando sobre Rodrigo, o Vasco está começando as conversas juntamente aí com o Paulo Brax para melhoria de contrato e renovação, né? Quem lembra aqui numa live que a gente fez há 2 semanas atrás, que eu falei, olha, o contrato do Rodrigo é um contrato que acaba no final do ano que vem, é um contrato que não é tão longo, o Vasco poderia melhorar. Parece que me ouviram aqui na live, né? E o Vasco está conversando aí para ter uma melhoria salarial para o Rodrigo, poder aumentar um pouquinho aí o seu contrato também, de um jogador que vem chamando bastante atenção, entrou muito bem no time do Vasco e agora deve ter essa valorização, as conversas já estão acontecendo. Rodrigo, que provavelmente deve continuar como titular da equipe do Vasco no jogo contra o Flamengo. O Rodrigo só ficou de fora um jogo, né, desde que virou titular, quando ele ficou suspenso, né, por 3 cartões amarelos e agora pode voltar à equipe. E olha, coisa boa para o Vasco da Gama. Coisa boa porque o Vasco há muito tempo não tinha um jogador convocado para qualquer que seja a seleção nacional. E hoje e ontem também, né, no finalzinho da noite, não trouxe essa informação no outro vídeo que eu já tinha gravado, o Vasco também teve outra informação. O Vasco vai ter 2 jogadores do seu elenco, após muito tempo, convocados para amistosos de seleções. O primeiro convocado foi o Pumita Rodrigues, foi chamado aí pelo técnico interino, Marcelo lá do Uruguai, né? Como o Brasil, eles têm um técnico interino que participou da do Sul-Americano Sub-20.
Pumita Rodrigues foi convocado para 2 jogos, né? O Uruguai vão ser 2 jogos, um contra o Japão, outra contra a Coreia. O Uruguai joga no dia 24 e 28, Japão e Coreia, respectivamente, nessa ordem. Pumita Rodrigues estará em campo pela equipe do Uruguai. Do lado do Brasil, a gente teve a informação agora há pouco que Andrei Santos, é isso mesmo, foi convocado e elogiado muito pelo Ramon Menezes. Ramon falou que Andrei é um jogador de muita qualidade, que sabe construir, que sabe ajudar ali na defesa, que é um cara que tem qualidade com a bola no pé. Falou que é um menino de cabeça muito boa, rasgou elogios ao Andrei, que é convocado pela primeira vez para a seleção principal do Vasco, da seleção principal do Brasil, seleção principal do Vasco. Há muito tempo o Vasco não tinha um jogador convocado para a sua seleção principal, desde o Luan lá no Amistoso da Paz, quando o Vasco cedeu o Luan para aquele jogo que a seleção fez no Engenhão, para ajudar, né, a situação da Chapecoense. Então, o Vasco volta a ter um jogador na seleção brasileira, né? Para a seleção mesmo, de seleções, o Vasco não tinha alguém convocado desde Martin Silva, lá em 2018. Aí muita gente vai dizer, mas o Galaça foi convocado, mas o Galaça não estava no Vasco quando foi convocado para o Paraguai na seleção principal. Então, o Vasco deve ter, quando o Vasco não deve ter esse jogador? Se confirmar, porque a CBF tinha feito aquela regra que na data FIFA os jogos parariam, né? Mas parece que não, porque ficou muito apertado. E as semifinais do Carioca devem acontecer nessas datas enquanto os jogadores estiverem convocados. Aí pode ser que a gente não tenha Andrei e também Pumita Rodrigues nos jogos de semifinal, na segunda semifinal aí. Vamos ver como isso vai acontecer, se realmente vai ter esses jogos, senão a gente terá esses 2 desfalques. E aí Paulo Henrique deve ser utilizado na lateral e quem vem sendo utilizado ali, Barros ou o próprio Marlon Gomes, possam ser utilizados aí pela equipe do Maurício Barbieri. Esse é um Vasco mudado, né? Se acostume, né? O time que quer investir e quer ter bons jogadores, vai ter jogador convocado. Léo, não pode liberar para a seleção. Cara, seleção também é um sonho de um jogador, né? Não tem como dizer, não vou liberar o jogador. Até pelo ambiente também, se acaba fazendo com que o jogador também fique chateado com o próprio clube, né? Porque é o sonho de todo jogador jogar na sua seleção principal. E Pumita Rodrigues e Andrei Santos fizeram por onde para estar. E o Vasco, quando contratou os 2, sabiam que tinha um nível de seleção e que esses jogadores seriam úteis, né? O Pumita, inclusive, foi para a Copa do Mundo, né? Quanto tempo o Vasco não tinha um jogador que foi para a Copa do Mundo? Acho que, por último, foi o Martin Silva, né? Então, fico muito feliz disso. Mostra que a gente está tendo jogador de qualidade e que a gente está indo no caminho certo. Podemos ter mais jogadores, né? Podemos ter mais jogadores em breve. A torcida não gosta porque vai desfalcar o time, mas podemos ter sim com jogadores de qualidade aí de seleção. Que bom que a gente está começando a mudar este patamar. Falando sobre o jogo Vasco e Flamengo, poucos ingressos já estão sendo vendidos. Ontem eu falei, gente, aqui que era 70 mil ingressos, são 60 mil, viu? Foi um erro aí, me perdoem. São 60 mil e os poucos ingressos à venda. Poucos. Quando eu vi a última parcial aí, faltavam 5 mil ingressos para fechar aí a conta para o clássico do próximo domingo. Lembrando que o jogo tem transmissão da Band Esportes, e você pode acompanhar aí o Gigante da Colina em TV aberta. Mais tarde a gente volta com mais um vídeo, né? Falando de Vasco, mais novidades. Tamo junto, aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima. Valeu!